Opa pessoal, aqui estamos nós para mais uma aula de Java. Hoje vai ser uma aula bem básica. Nós vamos entrar num tópico de estrutura condicional. Primeiro nós vimos as estruturas sequenciais, nós vimos variáveis, operadores aritméticos, como fazer a entrada de dados pelo scanner, né, o teclado e como printar na tela essas informações e enfim, essa era a estrutura sequencial. Agora nós vamos ver a estrutura condicional ou controle de fluxo, né? Se você for pesquisar também, também dá certo assim, mas eu vou trazer aqui um exemplo que é o mesmo que eu trouxe lá na primeira aula de algoritmo, que foi da lâmpada que não funcionava, tá? Vocês vão já entender sobre o que é o controle de fluxo, tá? Então, voltando aqui, vamos pegar aqui a primeira caixinha aqui, começa do topo e vai descendo. Então, a lâmpada não funciona. Aí depois ele vai e a lâmpada estava plugada? Se sim, o bulbo queimou, ele vai verificar se ele queimou. Se sim, trocar o bulbo, né? Mas ele poderia ter ido não. Se ele não tivesse plugado, ele plugava. E o bulbo queimou? Se não, comprar uma nova lâmpada. Enfim, aqui você tem verificações, tá? Então, a estrutura condicional é sobre isso, sobre verificações que nossos programas vão fazer. E isso vai mudar o fluxo em que o programa vai. Então, se ele for para certa direção, ele vai fazer certas coisas. Se ele for para outra direção, ele vai fazer outras coisas, outros cálculos, enfim, outras ações. Mas, como é que a gente poderia codar isso? Justamente na estrutura if-else, tá? É a estrutura mais básica que tem de uma verificação, ou só o if sozinho mesmo, mas eu vou só mostrar aqui para vocês, tá? Vou botar aqui if-else. Ó, if-else, else if, else, aí ele vai dizer if falso, if true. Tem dois caminhos. Todo if ele tem um falso ou tem um true. Ele tem um booleano, tá? Toda função que no caso é se sim ou não. Se for true, aprovado. Se for false, aí ele vai fazer outra verificação aqui. E enfim, esse exemplo aqui não tá muito bom não, mas a gente poderia fazer uma comparação com o aluno reprovado mesmo, como tá aqui, aprovado ou reprovado, por exemplo. Se o aluno tirou a nota maior do que 10, que é maior que 6, ele está aprovado. Se ele tirar menor do que 6, ele está reprovado. Pronto, aí eu tenho uma verificação que tem uma condição, né? Tem uma condição. A estrutura do if-else é bem simples, ó. Vou botar aqui. Criar um pacote. Aula 7. Aí eu vou botar main, nome da classe, adiciono aqui, para depois eu colocá-lo no GitHub para vocês verem. E enfim, tá aqui o método main e vamos lá, né? Como é a estrutura if-else? A estrutura if-else é assim: if, eu boto if, enter e vou botar um else aqui. Pronto. Essa estruturazinha é algo bem simples, tá? O que é que ele vai fazer? Dentro desse if, você vê que tem esses parênteses e aqui dentro dessa função if, eu vou colocar o que é que ele vai comparar, o que é que ele vai verificar, certo? E aí, o que se der verdadeiro, se der ok, ele vai fazer o que tem aqui dentro, tá? O que tiver aqui dentro dessa área das chaves, né, essa abertura e esse fechamento, ele vai fazer. Então, verdadeiro, se sim, vou botar aqui assim, e aqui eu vou botar se não. E aí aqui dentro eu vou botar realizar essa
tarefa. Se não realizar. Não, vou botar realizar outra tarefa. Então, ele vai fazer uma verificação que se der verdadeira, porque todo if, toda verificação, ele vai retornar um booleano true ou false. Toda comparação nós vamos ver isso. Então, se der verdadeiro, ele vai realizar essa, e se der falso, ele vai fazer o que tiver aqui dentro, tá? A gente não é obrigado a colocar o else. A gente pode colocar só o if sozinho também. E aí, por exemplo, se eu quisesse fazer várias verificações, né? Se a nota for maior do que 10, não, se a nota for maior do que 6, faz isso. Aí se a nota for igual a 5, faz isso. Se a nota é assim que a gente faria. Vários ifs assim, não é assim que faria. Não ia fazer. Se eu tenho várias verificações para fazer no programa, eu não coloco vários deles assim, um sequencialmente do outro. Então, como é que eu faço? Deixa eu apagar aqui. Se eu tenho várias verificações, aí como é que eu faço? É assim, ó, else, justamente o de antes, só que else if. Olha só. Você vê que agora ele tem esses parênteses. O antigo else não tinha. Era só assim. Porque se isso daqui der falso, pronto, ele já vai fazer o que tem aqui. Então, esse else if é justamente, se isso daqui der verdadeiro, realiza. Se não, verifica isso daqui, dessa linha. Então, e aí aqui dentro, ó, tem outros parênteses para eu colocar uma verificação que eu quero fazer. E aí, se não for isso aqui, se daqui der falso, então verifica isso daqui e depois isso aqui. Aí quando ele encontrar um verdadeiro, ou seja, se cair bem aqui, pronto, verdadeiro, ok. Pronto, o que tá tudo embaixo não vai ser executado. Então o que acontece? É melhor usar dessa maneira? É. Por quê? Porque se eu colocar vários ifs, if aqui, deixa eu botar aqui. Ctrl C. Se eu colocar vários ifs assim, aí o que acontece? Mesmo que se o segundo desse verdadeiro, ele iria executar todos esses sem necessidade, a não ser que você realmente precise verificar obrigatoriamente, mas para uma condição de que você não precisa verificar todos, é melhor o else if, porque quando ele chegar em algum verdadeiro, ele vai parar. Então é isso. Na próxima aula nós vamos ver operadores comparativos para ver como é que a gente vai preencher essas verificações aqui, como é que a gente preenche, né, com dados, variáveis, enfim. É isso aí. Valeu.